Salve, galera! Nós vamos falar aqui um pouquinho, né, do antigo regime. O antigo regime que é o absolutismo. Então, falou em antigo regime, falou em absolutismo, falou em absolutismo, falou em antigo regime, ok? E agora vem a questão, mas o que é o antigo regime? O que é o absolutismo mesmo? Bem, é um sistema de governo que veio ali após o fim da Idade Média, já na modernidade, né? Idade moderna, nós tivemos uma mudança política, porque a Idade Média o poder era descentralizado. Você tinha vários feudos, você tinha um reino, mas o reino era dividido em feudos, e cada feudo um senhor feudal. E o senhor feudal ele tinha todo um exército ali à sua disposição. Em caso de guerra, eles se uniam em torno do rei. Se não tem guerra, o rei só vale como uma figura decorativa. O rei ele simplesmente era um símbolo da unidade dos feudos e só. Ele era funcionava em caso de guerra. Fora isso, ele era um senhor feudal, como qualquer outro, mandava apenas nas suas terras. O rei, então, ele vivia. Ele não tinha poder sobre a igreja, ele não tinha poder sobre os demais nobres e vivia com uma constante ameaça de uma revolta camponesa e tudo mais. Isso foi lá na Idade Média. Depois, o que nós vamos ter nesse período é o que? O surgimento do absolutismo, onde o rei faz acordinho, amiguinho ali, né, com os burgueses patrocinam o rei favorece o comércio para os burgueses ganhar dinheiro e poder patrociná-lo, e desta aliança entre reis e burgueses, o rei forma um exército profissional e pago. Até então, o exército era formado pelos nobres, daí que o rei dependia dos nobres, dos senhores feudais e tudo mais. Agora não mais, o rei tem o seu próprio exército, o rei é que exerce autoridade sobre todo um território. Ele unifica os feudos. Você tem ainda a figura do senhor feudal, mas os feudos agora fazem parte de um reino dominado por um soberano. Todos ali são súditos dele, né? Súditos dele. E essa é uma nova estrutura que nós vamos ter. Isso é o absolutismo. O rei, então, passa a ter o poder máximo nas mãos. Ele faz a lei, ele julga a lei, ele executa a lei. Ele é a autoridade máxima. E para nós aqui que nós vamos ver, né, dentro do absolutismo, que foi um sistema de várias nações europeias, nós vamos estudar especificamente agora aqui a França. Terra lá da Torre Eiffel e tudo mais. Nessa época não tinha Torre Eiffel, tá? Mas que alguém pergunte. A França, pessoal, ela foi assim onde mais você trabalhou a ideia do absolutismo. Ela foi um símbolo maior do absolutismo. O absolutismo que começa lá desde a família dos Capetos, né? A Capeta não, é os Capetos, a família. Os Capetos é uma família que vai fortalecer o poder, né? Eles passam por período das guerras, guerra dos 100 anos, contra a Inglaterra e tudo mais. Eles vão adquirindo as terras, os nobres que vão falecendo, vão se fortalecendo. Eles chegam até enfrentar o Papa, né? Não fisicamente, mas numa ameaça de romper uma aliança com a igreja. Eles até trazem o papado, né? Eles tiram o Papa do Vaticano, ele vem para a França, em Avignon, né? Cria-se ali uma demonstração de poder muito grande, né? Mostrando que a igreja estava subordinada a eles. E aí nós vamos ter aí a figura depois de uma pessoa importante, o cardeal Richelieu. Richelieu entrou para os livros, né, para o imaginário por causa dos Três Mosqueteiros. Os Três Mosqueteiros é uma história fictícia, mas o Richelieu é um personagem real. E lá ele entrou como um vilão. Mas em história é aquilo lá que eu já falei para vocês, mas vocês já estão para lá de calejado saberem. Em história não tem esse blá 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 de heróis, vilões, não é bem assim. Tem muito uma questão de você entender o contexto ali da pessoa. E o Richelieu ele foi o que unificou o exército francês, que fortaleceu os burgueses, e os burgueses, consequentemente, fortaleceu o poder real. O Richelieu, então, ele foi responsável de preparar o caminho para o futuro rei, que seria o Luís XIV. O primeiro, o grande rei absoluto, né? Aquele que mais expressou o que é o absolutismo, o Rei Sol. O cara era vaidoso, o cara ele fazia muitas imagens, ele não mandava fazer, o cara é rei, o cara manda, absolutismo. Então ele mandava fazer imagens, quadros, telas, esculturas dele como se fosse o deus Apolo, o Sol, né? O deus do Sol. E então ele era conhecido como o deus do Sol. Ele era dado muito ao luxo, né? Ele vivia em Versalhes. Versalhes, um palácio que existe até hoje na França, lá hoje é um museu. E em Versalhes mesmo, ele centralizou ali
todo o governo da França, para ficar bem debaixo dos olhos dele. Ele controlava isso. Tem uma frase que ele nunca disse, mas dizem que ele falou, embora ele não tenha dito, mas é uma frase que expressa como era o governo dele, é: o Estado sou eu. Legal, hein? O que ele quer dizer com isso? O Estado, que o governo era ele. Quem manda e desmanda é ele. Não tem blá blá blá, blá blá blá. É ele. Ele é o Estado. Né? Ele personificou muito claramente isso. E isso daí, né? Então você tem a figura do rei e a sociedade, que ainda é aquela sociedade nos moldes feudal, dividida em 3 classes. O clero, a menor classe, mas a mais privilegiada. Os padres, a igreja recebia recursos públicos e tudo mais. Os nobres, agora não é mais aquela nobreza guerreira, porque se tem um exército profissional, o nobre não é mais guerreiro. É aquela nobreza da corte, aquela nobreza que vive nos luxos, aquela nobreza que não guerreia mais, não luta, né? E o terceiro estado, antigamente era servos, mas agora por que terceiro estado? Porque o burguês ganhou importância, ganhou destaque, ele é uma figura importante, então ele teve que ser incluído na sociedade. Mas como ele não é nobre, ele não faz parte do clero, então ele se encaixou junto com os servos e formou-se o terceiro estado. O terceiro estado, então, é formado pelo servo e pelos burgueses, os baixos burgueses e os altos burgueses. Mas isso não tem a ver com tamanho, não. Isso aí tem a ver com a grana, né? Você tem ali o alto burguês, que a gente fala, os grandes comerciantes. O baixo burguês é muitos ali profissionais liberais, né? Médico, engenheiro, pessoas que trabalham por conta própria, mas que têm posses. Ou um pequeno comerciante. Este era o terceiro estado, né? Então, o que nós temos aí nessa visão da França? Uma sociedade marcada por desigualdade social, onde uma pequena elite, aliás, 2 pequenas elites, né, o clero e o nobre, vivem num luxo. O rei, para manter o apoio deles, gasta horrores com banquetes, festas, Versalhes ali, disponibilizando empregados, diversões e tudo mais, para manter esse grupo sob controle. E a grande parte da população, 98% da população ali, que é o terceiro estado, que é quem sustenta tudo isso. Então é o burguês sustentando com imposto, mas o trabalhador ali no campo, nas oficinas, né, produzindo artesanato, gerando também a riqueza. Esses daí é o que mais pagam imposto, os que mais sofriam. Então você tem uma situação na França desigual. Essa que é a característica aí, né, desse episódio que nós vamos abordar de agora em diante, que é a França revolucionária, que é a França da Revolução Francesa, né? A França aí que vai dar início a uma nova era, vai botar fim à modernidade e dar início ao que nós vivemos hoje, a idade contemporânea, né? Então, esse é o diagnóstico social, né, da França antes da Revolução. Mas a Revolução é num outro momento aqui, ok?